Fala pessoal, tudo bem? Bom, continuando a nossa aula aqui hoje, a primeira coisa que eu vou querer fazer, eu quero que essas unidades sejam spawnadas dinamicamente, eu não quero ter que duplicar elas, eu quero poder setar isso através do meu Level Controller, do meu Gameplay Controller. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um script que vai cuidar disso. Vou chamar aqui uma pastinha de Gameplay e vou criar um novo script chamado Gameplay Controller. Vou esperar ele terminar de compilar, dar um duplo clique para abrir ele aqui. E o bugzinho do meu Visual Studio, como sempre, Gameplay Controller. E vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero poder setar via Inspector quantas unidades eu quero. Então, eu vou criar um private int max units. Vou fazer ele como serializable field. Já expliquei isso algumas vezes, mas quando você adiciona essa variável serializable field, serialize field, o que acontece é que ela é uma variável privada, mas ela fica disponível para ser alterada aqui no inspetor, diferente da pública, que ela fica acessável por outras classes, essa aqui não, ela fica só para essa classe mesmo. Eu preciso do meu prefab da unidade, então mais um serialize field do nosso base unit, para a gente poder pegar isso e instanciar isso dinamicamente. Agora vamos lá, no meu private void start, eu vou querer fazer um for, passando pelo meu max unit, ou seja, passando uma vez por cada um dos max units que eu tiver setado lá, criando um clone do meu base unit. Então vou colocar aqui base unit clone é igual a max units, instantiate base unit prefab. O nosso base unit clone.transform.parent, quero que ele fique dentro do gameplay controller, então ele vai ser isso aqui. O parent você quer que diga qual é o pai dele, provavelmente vocês já sabem, mas só para garantir. E agora eu preciso pegar uma posição que ele inicie numa posição válida do gameplay mesmo. Então aqui no meu base unit, quando ele for iniciado, eu já até tinha criado isso aqui, mas vocês vão ver, é bem simples. Então quando ele acorda, quando ele é chamado o start, eu chamei essa função initialize. Da mesma maneira como a gente fez aqui, eu criei uma posiçãozinha aqui, ó, para ele pegar uma posição randômica, e eu criei esse warp position, que ao invés de você setar um set destination, como a gente fazia aqui, para ele tentar chegar nesse ponto, o warp ele simplesmente move esse objeto de posição. Então é como se fosse um blink, ele vai simplesmente ir para aquela posição. Entenderam? É uma partezinha bem simples, eu já tinha feito, acabei esquecendo de gravar, mas espero que fique claro. Qualquer coisa eu explico melhor depois. Beleza, então aqui no nosso Gameplay Controller, é isso, o nosso objeto já é para estar funcionando. Então eu vou apagar todas essas unidades daqui, vou setar o meu base unit aqui, falar que meu máximo de unidades vai ser 20. E vou dar um play. Então aqui, todos eles andando lindamente pelo cenário. O que eu quero agora? Eu quero que cada um deles tenha uma cor, porque o que eu quero fazer, como eu mostrei naquele exemplo, é justamente poder mostrar a cor de quem está próximo no nosso display. Então, eu vou aqui na minha unidade, no meu base unit, e vou criar uma array de cores disponíveis. Então aqui em cima, um serialize field, um array de cores, então color, available colors. Certo? E no nosso initialize, eu preciso pegar meu mesh render também para poder alterar a cor, né? Private renderer. Aqui, ó, render é uma palavra do Unity, que é própria do Unity, mas eu quero sobrescrever ela, então eu vou adicionar um new aqui na frente. Pronto, eu posso utilizar esse meu render sem problemas. Vou pegar o meu componente renderer. E agora no nosso initialize, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variávelzinha aqui, private color, que é a cor desse objeto, e aqui eu vou setar que o meu color é igual ao a minha array de colors, available colors, pegando um index randômico entre 0 e o máximo de cores disponíveis, que é o available colors.length. Isso aqui, ele vai fazer... Opa, acho que é só random.range, isso. Ele vai pegar uma cor randômica das que eu setar disponíveis aqui no Inspector. E no meu renderer, material,
.color vai ser igual à minha cor que eu acabei de pegar. Vamos voltar para o Unity aqui. Vocês podem ver que agora aqui no nosso Base Unit ele tem esse arrayzinho de Available Colors. Eu vou colocar aqui umas 5 cores. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou criar uma, setar ela aqui para o vermelho, alfa 100%, e agora sim vou adicionar outras 5. Agora eu vou querer esse laranja aqui nessa segunda, nesse terceiro vai ser esse amarelinho, nesse quarto um verdinho, nesse quinto um azulzinho. Beleza. Dando play agora, vocês veem que eles já pegaram as coresinhas que a gente queria que eu setei ali. Então, se eu quiser adicionar mais uma cor aqui para eles poderem pegar, eles vão pegar daqui tranquilamente. Ok, agora que nosso objeto está efetivamente criado, a gente vai começar a criação do nosso Trigger Detection. Então, aqui dentro do gameplay, eu vou criar uma cápsula, colocar ele aqui de um tamanho 2×2×2 e vou subir isso aqui. Primeira coisa que eu quero fazer, eu não quero que esses objetos possam andar por dentro dessa cápsula. Então eu vou lá no meu Navigation, ele já estava até aqui setado, deixa eu dar um clear aqui. Selecionando essa cápsula, eu vou colocar ele aqui como Navigation Static e colocar ele como Not Walkable. E vou dar um bake. Vocês viram que aqui, ó, as unidades jamais vão conseguir chegar perto desse objeto. Por quê? Porque eu acabei de marcar que ele é um objeto estático para navegação. Então elas nunca vão conseguir chegar aqui perto. Vou colocar aqui como obstáculo. Dentro disso aqui, eu vou criar um GameObject em branco e vou chamar ele de Trigger Volume. No Inspector, vou adicionar um Sphere Collider. Vai ser no tamanho aqui 2, pode ser. Esse tá bom. E agora a gente vai começar a efetivamente utilizar isso aqui. Criar uma pastinha nova aqui chamado Utils e criar esse nosso Trigger Volume. Vou arrastar esse cara para cá e vamos efetivamente começar a edição desse objeto. Trigger Volume. Tá, então ele sempre vai precisar de um collider para funcionar. Então eu vou colocar aqui que ele sempre exige um collider. Não importa o tipo, mas isso aqui só vai funcionar se tiver um collider. Certo? O que a gente precisa agora? Eu preciso que ele escute os eventos. Primeiro, eu preciso garantir, pegar esse meu collider e ter a referência dele. Então eu vou criar aqui um collider. Novamente, é um nome do Unity, mas eu quero sobrescrever ele aqui. Vou deixar ele aqui. Então, no meu private void awake, eu vou pegar esse meu collider, certo? Como isso aqui vai funcionar como um trigger, eu vou obrigatoriamente setar ele aqui como um trigger. Só caso a gente esqueça de colocar, mas isso aqui, teoricamente, só é para funcionar com trigger. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar os métodos que a gente quer ouvir. Então, private void trigger enter collider target collider. A gente vai precisar do onTrigger enter, onTrigger exit e onTrigger stay. Agora, uma das coisas que é bacana aqui, o que eu quero? Eu quero que eu possa especificar via Inspector qual é o layer específico de colisão que eu quero poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um private layer mask collision mask. Eu vou poder especificar, eu só quero que colida com esse objeto, com esse, com aquele. Quero poder deixar isso bem claro via Inspector. Para isso aqui poder ser bem reaproveitável e principalmente leve. Porque eu não quero ficar detectando colisão com coisas que eu não precise detectar. Então, o nosso primeiro passo é checar se o layer desse objeto pertence ao nosso layer mask. Bom, agora aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com bitmask. É uma parte um pouquinho mais complexa, mas você acha todas as principais funções de bitmask disponíveis online. Eu vou fazer uma aqui rapidinho, que eu quero que ele só permita
só permita objetos que estejam dentro desse meu bitmask layer. Eu vou colocar aqui, então, criar um método chamado isInLayerMask e passando um GameObject. Então, target GameObject. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer um if o nosso collision mask .value, eu quero pegar exatamente o valor dela e vou dar um bit shift de 1 do meu target GameObject.layer. Se isso aqui for maior que 0, acho que eu esqueci. Mais um aqui? O que eu esqueci? Eu preciso separar esses dois aqui. Se for maior que 0, vou retornar true. Se não, vou retornar false. O que eu posso fazer aqui para simplificar esse método? Simplesmente colocar aqui um return aqui. Porque ele vai automaticamente me retornar isso aqui. Então, se o meu valor da collision mask for maior que o bit shift de 1 em relação ao layer, for maior que 0, ele efetivamente está dentro desse layer mask. Eu vou postar um link explicando um pouquinho melhor sobre bit shift, mas essa é uma parte bem complexa de programação, bem core, assim, mas vale a pena dar uma estudada. Você não vai utilizar muito, mas vai utilizar algumas vezes. Então, primeiro que eu vou fazer sempre, se esse objeto que eu estou checando não tiver no meu layer mask, volte automaticamente. Nos 3 métodos. Eu não quero nunca checar isso. Próxima coisa. Eu quero poder saber todos os objetos que estão dentro desse meu trigger volume. Porque isso é uma das coisas legais de você fazer um sisteminha assim. Então eu vou criar uma lista aqui de collider. Containing colliders, certo? O que está aqui dentro do nosso collider. E o que eu vou fazer? Quando no trigger enter, se esse objeto já está dentro da nossa lista, retorna também. Porque, ou seja, a gente já fez o que queria fazer com isso daqui. E vamos efetivamente adicionar esse collider, caso ele realmente seja um collider novo. Certo? Maravilha. No nosso trigger exit, o que a gente vai ter que trabalhar aqui agora? Primeira coisa, checar se o nosso containing colliders possui esse target collider. Então, diferente daqui, se ele não possuir esse target collider, sai do método instantaneamente. Chegando aqui embaixo, com certeza ele existiu, então o que a gente vai fazer? Containing colliders, .remove o nosso target collider. E no nosso stay, a gente precisa fazer a mesma verificação daqui, ou seja, a gente já considerou que ele está dentro da nossa lista. Se ele não estiver dentro da nossa lista, ele retorna no stay. Aliás, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que o exit. Se ele não estiver dentro da nossa lista, retorna e só. Por enquanto aqui a gente não vai adicionar porque ele já está dentro da nossa lista. Beleza, isso aqui está pronto, está funcionando. Mas como que a gente efetivamente usa isso daqui? Porque se a gente não tiver uma maneira de usar isso aqui, ou olhar para os eventos, ou fazer qualquer coisa do gênero, ele não adianta nada para a gente. Então, o meu trigger volume usa delegates mesmo, mas aqui eu vou trabalhar com action só para explicar um pouquinho melhor do que eu já utilizei da outra vez. Eu vou colocar aqui então uma variável, um public action, que ele vai passar duas coisas como variável. Ele vai passar um trigger volume e um collider. E por isso é legal quando você vai utilizar algo que precisa passar muitas variáveis por dentro, é melhor você utilizar o delegate. Mas nesse caso pode ser assim. Então a gente vai criar o primeiro. Trigger enter event. Chama de action, para ficar mais certinho. A gente vai ter 3 desses. Trigger enter, trigger exit e trigger stay event. Certo? Aqui no nosso trigger enter. Depois que isso aqui acontecer, então, if o nosso trigger enter action for diferente de nulo, ou seja, alguém está olhando para isso aqui, trigger enter action, a gente vai passar o nosso trigger volume e passando esse target collider que acabou de entrar.
a gente vai fazer isso para os nossos 3 aqui. Para o trigger exit é a mesma coisa. Trigger exit, action. E agora a gente vai fazer para o nosso trigger stay. Então, trigger stay action, for diferente de nulo. Trigger stay action, passando o nosso trigger volume e o nosso target collider. Pronto, nosso objeto está funcionando de uma maneira muito bacana agora para a gente poder utilizar. Bom, beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos voltar lá para o nosso unit. O que eu preciso fazer agora? Efetivamente, criar esse nosso obstáculo. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um obstáculo, uma pastinha, e vou criar um script chamado color obstacle. Desculpa, pessoal, eu falo, tá confuso falar inglês e português durante o dia, eu estou confundindo um pouco os dois. Mas tudo bem, vamos lá. O que esse cara tem? A gente vai querer ter uma referência para o nosso trigger volume, certo? Então vou pegar aqui o nosso trigger volume, vou falar que ele é setável via inspector. E o que a gente vai fazer agora? No nosso onEnable, a gente vai ouvir aquelas actions que a gente criou no nosso trigger volume. Então, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que toda vez que... Como que o sistema de actions funciona? Ao invés de eu ter uma referência aqui dentro do nosso trigger volume para o nosso color obstacle, passando quando eu encontrasse uma colisão, não. Esse objeto quer saber quando o trigger volume faz algo. O trigger volume já informa para quem quiser ouvir o que você precisar. Então aqui, ó, no nosso color obstacle, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui e a gente vai pegar o nosso trigger enter action. E vamos criar o método onTriggerEnter. Não preciso do nomezinho do action aqui. A gente vai fazer a mesma coisa pro exit. Por enquanto só os dois. Vou passar isso aqui para baixo do nosso onDisable. E no onDisable eu não quero que isso aqui fique sendo ouvido para sempre. Então toda vez que o objeto for ativado ou desativado, ele vai parar de ouvir. Eu não preciso ficar ouvindo isso porque isso aqui gera uma série de chamadas que eu não preciso. Não que seja pesado, mas você não quer que isso aqui ocupe um espaço desnecessário caso não esteja sendo utilizado. O que a gente vai fazer agora? Bom, o que eu estava fazendo, o que eu mostrei naquele exemplinho, eu mudo a cor desse objeto baseado na cor da unidade que está próxima. Então a gente vai criar aqui um private, a gente precisa pegar o renderer desse objeto, então vou pegar aqui, no nosso awake, eu vou pegar o nosso renderer aqui, eu preciso ter uma referência. Na verdade eu não preciso, eu posso fazer direto pelos métodos. Então toda vez que o objeto chegar, primeira coisa, eu preciso transformar esse collider aqui no meu base unit. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui base unit, target, base unit, vai ser igual ao nosso collider.GameObject.getComponent base unit. Não estou transformando, eu estou pegando esse componente baseado no GameObject. E com certeza isso aqui vai chegar aqui, porque eu vou garantir através dos layers lá no nosso trigger volume. Deixa eu conferir aqui, ó. Não sei se eu já tinha mostrado, mas aqui eu criei um layerzinho somente para unidades. Vocês conseguem ver aqui. E aqui nesse meu trigger volume, eu vou escutar somente unidades. Eu só quero que ele colida com unidades. Então, voltando para cá, peguei isso daqui. Agora eu vou criar um método. Toda vez que ele entrar, eu vou adicionar a cor. Então, vou criar um método aqui, addColor, passando esse nosso target base unit. Só que eu preciso da cor desse target base unit. Então, vamos lá. Criar um get aqui, color, que vai ser um color, que ele vai retornar a nossa variável color. Certo? Então, aqui nesse addColor, ele vai passar um target base unit.color. Perfeito. Vamos criar esse métodozinho aqui agora. E o que isso aqui vai fazer? Vamos pegar um color
vai ser igual ao nosso render.material.color. A gente vai adicionar o RGB dessa cor da nossa unidade nesse color aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu renomear isso aqui para target color. Então, o nosso color ponto .r vai ser igual a um target color ponto .r. Na verdade, não vai ser igual, né? Vai ser mais. O nosso color ponto .g vai ser mais igual ao target color ponto .g. E o nosso color ponto .r vai ser igual ao nosso target color ponto .r. Mais igual, né? A gente está sempre adicionando. Isso aqui não vai ficar muito bom, porque a gente vai estar adicionando muita cor uma em cima da outra. Mas eu acho que vocês vão pegar bem a ideia. Então, o nosso color vai ser igual a esse color que a gente acabou de adicionar. Da mesma maneira como eu criei o add color, eu vou criar um remove color. Remove color. Somente para quando um objeto sair. Então, aqui agora, da mesma maneira que eu fiz para o trigger enter, eu vou chamar aqui o remove color. Uma coisa que eu estou pensando, pessoal, um trigger enter é uma função nativa do Unity, tá? Então, eu vou só renomear aqui, para ao invés de um trigger enter, um volume trigger exit e um volume trigger enter. Só para garantir que ele não dê conflito entre eles. Beleza? Tá usando algumas referências aqui estranhas que eu não reconheço. Vou remover isso aqui. Vamos voltar para cá. Bom, esse cara está no default, esse aqui também. A gente está spawnando unidades dinamicamente. Vamos ver como isso aqui vai se comportar. Eu esqueci de setar o nosso trigger volume aqui. Vamos lá novamente. É meio difícil de ver, deixa eu dar uma conferida para ver se isso aqui está setando especificamente, mas ele parece que ele pegou somente uma cor. Deixa eu ver aqui.